Cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio, do meio do rio, o rio corrente. O rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, mil peixes, mil copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva e vai, 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 vai. E o que não é reto é denso, e o que ponte abaixo tem garganta, e o que pouco acima faz lagoa, e o de água boa, cidade na margem, o mar fica longe, o sol fica aqui, Paranapanema verde. E o que vem lá da usina, águas descendo, 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 descendo. Essa cidade é o cais, 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 cais. O maior patrimônio dessa cidade chama-se Rio Paranapanema. E o valor desse patrimônio imaterial. E um tempo, século XXI, voltado muito para questões ambientais sérias. Sérias por quê? Porque você depende de um instrumento na formação das pessoas que circulam dentro desse assunto, que é a coesão cultural. Quando isso não chega até esses agentes, né, vamos dizer, a gente começa a ter um problema, o problema se amplia cada vez mais. E, portanto, eu fico compreendendo como, ou tentando compreender, aliás, tentando, como é que eu posso encontrar os caminhos da cidadania, levar tudo isso para esse patrimônio, direcionar a cidadania, por exemplo, não diria do município, não diria, mas eu diria das pessoas que passam por aqui e que não tem como passar por aqui e não ver esse patrimônio, não visualizar esse patrimônio. E, portanto, me faz pensar como a cidadania pode ser aplicada nesse contexto, né? De que forma e de qual cidadania falar, porque parece ser uma coisa que a gente consegue estender para todos os processos, mas a gente já sabe que não. Mas eu entendo que para o meio ambiente é fundamental que a gente se estabeleça dessa forma. E aí, claro, porque eu começo a me bater pensando na educação, que também não me cabe aqui questionar, porque ela entra agora, ela entra nas plataformas, ela tem um recurso, né, remoto, e tudo isso parece-me que a educação nem discutiu essas questões, né? Ela simplesmente está fazendo uso dessa tecnologia, mas então representa que a gente não tem ainda um lugar para localizar e falar, olha, a cidadania é fundamental, que se trabalhe isso com patrimônio desse porte. E talvez essa seja a válvula que a organização, por exemplo, busca. Ela procura esse caminho
Porque para a gente seria um facilitador. Temos inclusive mais adesão, temos inclusive participação de indivíduos locais, agentes, a transformação desses agentes em foco de trabalho mesmo ambiental. Porque me espanta um pouco Piraju ter esse patrimônio, mas não contar com muitos agentes. Culturalmente a cidade parece que leu dessa forma, né? O Rio a gente observa. Claro, eu compreendo as dificuldades que nós tivemos aqui, porque nossos acessos não foram garantidos, né? Temos poucos acessos. Nós temos um acesso visual importantíssimo para a gente começar um trabalho, né? Eu particularmente começo pelo efeito visual dela, né? Como esse trecho, por exemplo, que para mim é de extrema importância entre o Yacht Club e o Pirabá, porque ele contempla uma das curvas, né? Antes do rio pegar o rumo dele, ponte abaixo. E lógico que esses agentes, como nós não os temos aqui, eles poderiam sim contar, por exemplo, as histórias que ficam curva acima, as histórias do rio. E que esse contar, na verdade, para mim parece que não é uma obrigação da educação, percebe? É uma obrigação da cidadania, para ela se ramificar em todos os contextos, na verdade, e chegar numa instância e assumir isso. E para mim essas coisas ainda, penso eu, é a ONG que abre esses caminhos, que procura essas pessoas, que, enfim, ao mesmo tempo que é a ONG que recebe críticas, muitas vezes, né? Mas é ela que estabelece um trabalho aqui com esse conteúdo, com esse formato. E assim, aí eu fico pensando, né, Muzile, que todos os trabalhos os quais a gente se envolveu, eles tinham essa premissa já da gente observar o patrimônio e a grandeza dele, né? E estender essa grandeza para a estância e para quem fosse, para o mundo. E a gente conseguiu uma série de trabalhos, né, de pontos positivos nisso. A ONG fez um trabalho muito bacana com a gente, na verdade, com a produção de música, né? Aliás, desde sempre produzindo música com você, mas fazendo recorte em composições próprias, como Eu Sou do Rio de Piraju, tentando traduzir... Água Boa, então, tentando traduzir o patrimônio naquilo que a gente sabe fazer, né, que a gente se propõe fazer. Então, todos esses pontos que a gente vai somar com a organização ambiental TQP, é um montante, né? Um trabalho, na verdade, desenvolvido aqui. São anos de trabalho sério, né? Nós soubemos depois, e essas coisas todas foram nós vimos acontecer, né? Sim. A gente sabe que é esse o processo de Piraju. Sim. Aliás, dos assuntos que você domina também, né, Muzile? De tanto tempo que você trabalhou com isso. Uma questão que eu deixei um pouco de lado e gostaria de abordar agora é: cada pessoa que vem com algum ativismo, ela tem uma pegada, uns mais a questão da ictiofauna, outro mais a questão do paisagismo, enfim, as questões são várias, né? Uhum. Mas eu tenho batido muito numa questão porque eu vejo assim o valor também do ponto de vista econômico
dessas águas. Nossa, sabe? total. Até pelo fato de eu ter trabalhado em usinas, eu sei que, por exemplo, 40 megawatts você precisa consumir 170 metros cúbicos de água por segundo para produzir isso, né? Então você imagine em 1 minuto quanto de água que vai, em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês, enfim, isso para 40, né? Agora, se você pegar aqui, Jurumirim, tem 2 lá, são 90, ali mais 2, são mais 80, 170, aqui tem mais 30, são 200, Chavantes são mais 400. Toda essa produção, usando esse patrimônio natural nosso, né? Que também tem essa questão que é um patrimônio natural, né? Imaterial. É uma riqueza, e assim, o que retorna em termos de cidadania? Exato, né? Exato. Agora, quando entra na questão cidadania propriamente assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não consigo entender algumas coisas, porque eu não estou na alma do outro, entendeu? Eu consigo entender a minha, né? E aí eu falo, qual que é melhor caminho para despertar essa alma para algumas questões? É a educação? Ela está cumprindo esse papel? Exatamente, é assim que eu estava colocando. A arte? É a política? São todos esses instrumentos, né? Sim. Talvez até o problema seja o todo, porque são vários instrumentos para uma coisa, né, gigante que é esse patrimônio. Sim. Exatamente, quando eu falei no início também que eu não sei se é papel da educação específico, né? É porque eu entendo isso, que os agentes, as pessoas envolvidas com isso, elas precisam de um fatorzinho chave, a coesão cultural dela, ou seja, a abertura da alma dela para isso. Porque se não tem, e nós sabemos que muitos não têm, olha, esse é um objeto necessário. Então, é um valor necessário. Aí vem, por exemplo, que nessa questão que você comentou aí das críticas, de repente, a uma organização, como se ela tivesse que fazer todo o trabalho, né? E ela é uma bolha, é uma coisa, apesar de 20 anos de existência, ainda é uma bolha, né? Então, assim, vem uma crítica em cima de um grupo, né, que com todas as dificuldades está fazendo o possível para estimular, sabe, para despertar, para chegar à alma do outro, né? Então tem hora que a gente até se afasta um pouco do ativismo e fala assim, eu acho que o caminho é outro. Aí você vai pela educação, será que lá a gente consegue? Parece que também tem uma dificuldade. Aí nós vamos pela arte. Eu escuto músicas, né? Você tem composições, nossa, maravilhosas falando disso. Uma das últimas foi O Rei do Rio? Sim, O Rei e o Rio. O rei daqui morreu, o trem nunca passou. E o poeta então pediu, vai embora. Eu respondi, o rio daqui é meu, mas o rio daqui é seu. Mas gosto mesmo quando a água passa e vai embora. Eu me lembro em festival aqui, até comentei com o pessoal, uma frase que ficou na minha cabeça: Paranapanema, coisa de cinema, és o meu poema, meu rio. Já lá na década, né, Fruto primeiro, de 70, 80. Avaré. Então, aí você fica assim, será que é pela canção, pela música que você vai chegar à alma das pessoas? Será que é pela educação? Exatamente. Será que é pela política? Será que é por meio da TQP ou de alguma outra organização que se proponha a lutar, né? E a gente fica um pouco assim, querendo encontrar esse caminho. E assim, também não é difícil da gente entender isso, né? Por quê? Porque a gente se depara com um patrimônio gigantesco. Ele envolve todas essas questões mesmo. E ele envolve também, ele nos enche de dúvidas, né? Porque é muito grande, é o que você falou.
tem a questão econômica aqui. Como é que se gasta esse patrimônio? Não é? Sim. Como é que se desgasta isso? Sim. E, assim, a gente não pode, talvez, esquecer... Desgaste total que nós estamos sentindo nesse momento. Desgaste total agora, né? Agora, nesses tempos. O que tem que ficar pontuado, né? É que, pelo fato de ser um instrumento gigante, a sociedade precisa ter esses olhares como, até como senha para poder se aproximar do patrimônio. Eu gostaria muito que a cidade fizesse o Festival da Água, porque ela pode fazer, mas nós não encontramos esse caminho, a gente não sabe, nós não achamos os agentes para isso. Né? O que seria um Festival da Água? Eu não sei, porque eu não estou aqui para dizer para as pessoas o que tem que ser e o que não tem que ser. Eu acho que isso tem que passar pelos conselhos. Exatamente, não? Os conselhos e olha, entendimento, né? Observem essa questão e apontem um projeto para isso, para Piraju ter pelo menos uma semana de festival de águas, maravilha, com música, com todos os objetos que a gente está discutindo. A gente consegue encontrar na TQP essas possibilidades de discussão. Então eu acho que, assim, talvez seja uma tarefa a mais para a gente até abrir esses caminhos. Fazer chegar essas ideias, na verdade, para quem administra a cidade, para os conselhos, né? Para os conselhos saírem, na verdade, do foco isolado e fecharem com um projeto só. Enfim, são questões a discutir. E que eu quando falo para você do valor imaterial, eu sinto incômodo também como agente, na verdade, porque eu não consigo explicar para algumas pessoas exatamente isso, esse desgaste econômico dele, né? Ele se esvaindo porque tem usinas, porque tem uma série de coisas, ele gera energia, mas para o resto daquilo que ele representa, do tamanho dele, eu não consigo, eu fico também, eu não sei, eu penso como você, será que é esse o caminho? Né? Aí eu corro para a educação de novo, olho e falo, não, mas não é ainda, precisamos... Então eu acho que é um trabalho, Muzile, constante. Então, eu também percebo uma coisa assim, Vigu, a história das civilizações sempre está ligado à questão da água, né? Totalmente. Você fala do Rio Nilo, totalmente, tudo que acontece, totalmente. Vai nascendo ali, aldeias, né? Civilizações, água. Quando há pouco tempo não, já faz um bom tempo, eu estive ali no Museu da USP, que está lá, né, disponível para toda a população. Sim. Você chega lá, olha tudo aquilo, bati fotos, fiz alguma filmagem, alguma coisa, aquelas urnas com detalhes, como isso aqui, ó, como isso aqui, muito mais detalhado, e você imaginar que há 2000 anos já existiam civilizações aqui, à beira disso aqui, se alimentando, né, e sem destruir isso aí, né? Exatamente. O grande problema que eu percebo agora é a gente chegou num nível tal de uso das coisas e de um uso desproporcional, né, que começa a esgotar exatamente, uso desmedido, essa riqueza, né? E a gente nem soube direito das outras histórias, né? Não ficamos nem sabendo, a gente fica sabendo um pequeno eco que você ouve passando ali de umas urnas que estavam enterradas aí em alguns sítios arqueológicos aí, nesses meandros aí, né? De onde a gente se abastece. E que, se você pegar o livro lá de visitas, é muito triste, assim. As pessoas que vão buscar essa memória, as informações estão aí, né? As mensagens estão aí próximas até pra gente. Bem, eu assim, só pra fechar, né? Porque, claro, o Vigu, a gente conversaria aqui anos, né, Vigu? Sim. Madrugada fora, não sei. Mas o meu fechamento seria o seguinte, que as pessoas vá lá ver aquelas urnas, né, e entendam que já populações habitaram as margens desse rio
e se alimentaram disso sem a destruição disso, né? Sem tirar dele mais do que ele tem para dar, entendeu? Porque tudo tem um limite, inclusive o bem natural, né? Então, eu acho que é até uma questão de inteligência nossa de estar, de alguma certa forma, lutando para isso, sabe? Para usufruir disso. Eu amo nadar nesse rio aí. É uma coisa que eu faço todo verão e bastante. Usufruir dessa riqueza sem esgotar a força dele, entendeu? Esse seria o meu recado. Eu sou favorável, na verdade, a uma proposta que Piraju desenvolvesse como ponto de partida, que é mostrar para a cidade, ou criar condições para a cidade saber que tudo que ocorre no rio, nesse patrimônio desse tamanho, a cidade merece saber, precisa saber, porque estamos num tempo que a gente precisa zelar, cuidar de um patrimônio que é imenso, como a gente bem sabe. A gente não está falando de um ribeirãozinho, a gente está falando de um patrimônio gigante. E que Piraju precisa, sim, saber das coisas que ocorrem em suas águas. Suas águas, né? Piraju tem águas. Portanto, eu acho que esse é o caminho. Eu sou do Rio de Piraju. Maré que me leva, leva ao fundo do teu olhar. Meu coração está a navegar, como navega o mar. Ai, maré que me leva ao fundo do teu olhar. Meu coração rodopia, minha cabeça lateja, meu pulmão sufoca, num olho d'água parece afundar.